Existe uma diferença gigantesca entre o casal comum e o casal próspero. Na verdade, eles têm comportamentos completamente diferentes. Enquanto um age no piloto automático apagando incêndio, o outro cresce de forma coordenada e intencional. O casal comum, ele vai conversar para reagir, para se defender, para vencer, para contra-argumentar e ter razão sobre algum assunto. Vão acabar tomando decisões no improviso, vão discutir por interpretações. Eles falam sobre problemas, mas não criam sistemas de soluções para esses problemas. Ou seja, é basicamente tudo muito bagunçado e muito improvisado. E improviso vai funcionar quando a gente está viajando, mas no casamento não funciona. Já os casais prósperos, eles são muito diferentes. A comunicação, ela é estruturada. Existe uma visão de médio prazo, existe uma organização financeira, existe uma cultura familiar consciente e existem decisões que são conjuntas. Porque a prosperidade não é apenas dinheiro. É crescimento coordenado em todas as áreas. Os casais que vivem em tensão, eles estão vivendo em modo de sobrevivência. E quem sobrevive não prospera. O cérebro, quando ele está ativado, ele vai pensar apenas em lutar ou fugir, só sobreviver mesmo. Não vai pensar em construir alguma coisa. E quando a gente tem muita bagunça, quando a gente tem discussões constantes, isso vai drenando a nossa energia. Ou seja, a gente está ocupando muito do nosso tempo com essas coisas. E enquanto nós estamos nos ocupando com essas discussões, com essas brigas, com essas desordens, nós não estamos construindo a vida que nós desejamos viver, nós não estamos evoluindo e crescendo enquanto casal. Porque justamente aquela energia emocional que a gente está gastando com os conflitos não estão indo para o crescimento, para a produção de algo que realmente tem valor. E nós podemos considerar que vão existir 3 pilares para essa construção conjugal ser mais intencional e próspera. Primeiro, a gente começa com a comunicação estratégica, que vai ser alinhada, assertiva e resolutiva. Nada de gritaria, nada de discussões, nada de ataque e defesa, nada de ironia, nada de dar gelo na outra pessoa, ficar em silêncio por dias, nada de ficar apontando, julgando, criticando, nada disso. Afinal de contas, nós estamos falando de um casamento e não de um campo de batalha onde você tem um inimigo. Dentro do casamento é muito comum o casal virar rival um do outro quando ocorre muito esse desgaste. Mas você já pode imaginar que esse casal está bem longe da prosperidade de diversos sentidos. Porque se o casal não tem uma comunicação alinhada, obviamente que nada vai bem. O casal não consegue conversar, não consegue se expressar, não vai conseguir resolver, não vai conseguir decidir e não vai conseguir crescer. O segundo ponto é o alinhamento da visão do casal. É muito importante que o casal esteja olhando para o mesmo lado e esteja trabalhando em prol dos mesmos objetivos, ou seja, estejam caminhando para o mesmo lugar. É muito comum a gente perceber que os casais estão vivendo como se fossem 2 pessoas aleatórias que não tem nada a ver um com a vida do outro. Um está indo para um lado e o outro para o lado oposto. Isso não funciona. Vocês não vão prosperar dessa forma se um está puxando para um lado e o outro está puxando para o outro lado. Então esse alinhamento de visão estratégico é muito importante. Vocês precisam olhar para o mesmo lado, caminhar, unir as forças de vocês para alcançarem com mais rapidez, com mais intencionalidade, com mais intensidade aquilo que vocês definiram que desejam ou que precisam conquistar naquele momento. E o terceiro ponto são decisões conjuntas intencionais voltadas para o bem maior do casal. É muito comum também os casais tomarem decisões por conta própria, pensando apenas no seu próprio benefício. Ou seja, eu decido por aquilo que me convém, aquilo que eu acho que é melhor pra mim, porque afinal de contas eu penso no meu prazer, no meu bem-estar, no meu ganho próprio. E muitas vezes eu esqueço do meu casamento, eu esqueço da minha família, eu esqueço da minha base, porque a gente tá desconectado, distante, o nosso casamento não está tão alinhado assim, então a gente toma decisões de forma separada. Mas obviamente que vocês vão estar novamente, cada um olhando para um lado, decidindo sozinhos, isso vai gerar briga, desgaste, vocês vão gastar energia mental em coisas que não vão levar vocês para a prosperidade. O casal próspero, ele sempre conversa muito sobre
todas as coisas. O casal faz alinhamentos, o casal conversa sobre a vida financeira, sobre objetivos, sobre sonhos, sobre possibilidades, sobre alternativas, sobre o que desejam fazer nesse ano, no ano que vem, no outro ano, sobre negócios, sobre a empresa, sobre o trabalho, sobre a família, sobre a saúde, sobre todos os aspectos. Porque não tem como a gente alinhar e viver algo muito bom se a gente não olha para aquilo e não conversa e não alinha aquela determinada área. Então o casal próspero, ele vai sentar e ele vai fazer alinhamentos constantes. Cada mês, cada semana vai ter uma conversa sobre algo relacionado a algum assunto, algum alinhamento necessário. Então, por exemplo, o alinhamento financeiro, ele pode acontecer em uma reunião mensal. Uma vez por mês, o casal vai sentar e vai conversar sobre as finanças daquele mês. Vai organizar as entradas, as saídas, como é que ficou o mês, se fechou positivo, se fechou negativo, para onde a gente vai destinar esse valor que sobrou, se for uma receita positiva, como a gente vai suprir se isso foi negativo, o que a gente vai fazer, como a gente vai trabalhar daqui para frente para não fechar mais o mês no negativo, ou seja, vai sentar e vai conversar como equipe sobre esse assunto. Da mesma forma, sobre os objetivos que o casal vai ter, sejam de férias, de viagens, de negócios, de uma nova empresa, de um outro negócio à parte, não importa do que seja. Esse casal ele sempre vai conversar de forma intencional, respeitosa e resolutiva sobre todos os assuntos, porque é assim que a gente vai crescendo e se desenvolvendo, não só pessoalmente, mas também em casal. E é assim que a gente vai abrindo possibilidades para essa prosperidade em todas as áreas do nosso casamento. O casamento ele precisa sim ser uma decisão diária, mas essa decisão diária ela precisa ser estruturada. Vocês precisam saber exatamente para onde vocês estão indo e vocês precisam alinhar algumas coisas. E no meio desse alinhamento vai ser necessário que vocês trabalhem as questões pessoais de cada um, com certeza, porque no meio de tudo isso vão existir as crenças, os condicionamentos, os padrões, as coisas que a gente vem carregando, que vão acabar deturpando a nossa visão sobre aquela determinada área, negócio, finanças, família. A gente vai ter essas visões. Então é muito importante que a gente se desenvolva para que a gente possa trabalhar essas limitações que vão fazer com que a gente paralise, digamos assim. No meio desse processo, se vocês são um casal próspero, vocês vão ser parceiros, vocês vão se ajudar, vocês vão estar um do lado do outro para um amparar o outro. Então você vai identificar no seu cônjuge algumas questões que você percebe que precisam ser melhoradas. E ele vai identificar em você algumas questões que você precisa melhorar. E assim vocês vão servindo como uma alavanca um para o outro para que vocês cresçam cada vez mais e prosperem cada vez mais em casal, em todos os aspectos. Porque o casal que só briga, que não tem parceria, que não tem unidade, que não tem mesmo essa visão de que um precisa amparar o outro, esse casal tá gastando energia com coisas que não são relevantes, não são construtivas e nem prósperas. Estão simplesmente andando em círculos de brigas, discussões, desalinhamentos, sem organizar nada na própria vida. Simplesmente sempre repetindo o mesmo ciclo de sempre. Pois bem, eu acho que deu para entender a diferença grande que existe entre os casais comuns e os casais que prosperam, que vivem realmente o melhor de todas as áreas da vida a dois. Existem essas diferenças justamente porque muda a mentalidade desse casal, muda o posicionamento, muda a interação, muda a conduta, mudam os objetivos, muda o foco do casal, muda como esse casal se relaciona entre si e com outras pessoas. Enfim, é uma diferença muito grande em todos os aspectos. E é muito importante que, se você esteja buscando essa prosperidade em casal, vocês busquem fazer esses alinhamentos que são os mais básicos, os mais iniciais, mas não é porque eles são básicos que não são importantes. Normalmente a gente acaba errando justamente nesse básico, nesse óbvio, que é a base que vai estruturar todo o restante da nossa construção
em casal, sozinho, no trabalho, em qualquer área da nossa vida. É muito importante a gente olhar para esse básico e entender. Se a gente está fazendo esse básico muito bem feito na nossa vida, a gente já vai ter sim muitos resultados na nossa saúde, no nosso casamento, no nosso trabalho, em qualquer coisa. Sempre que a gente fizer o básico, a gente já vai ter um resultado acima da média, porque normalmente as pessoas não fazem o óbvio, esse básico, que é a base sólida que estrutura todo o nosso crescimento. E eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você, tenha contribuído aí para algum insight pelo menos sobre o seu processo de desenvolvimento, sobre o seu casamento, sobre a sua busca por um casamento mais próspero. Se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui embaixo para me sinalizar e também para que esse vídeo alcance mais pessoas. Se você ainda não é inscrito aqui nesse canal, já se inscreve para você não perder nenhum conteúdo novo que eu trago por aqui. Muito obrigada pela sua atenção, um beijo e até o próximo.